E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós iremos aqui ler no livro de 2 Reis, capítulo 13 e também o capítulo 14. Reinado de Jeoacás, rei de Israel. Reinado de Jeoacás, rei de Israel. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com seus pais. Ele havia feito Israel pecar, não os abandonou. Por esse motivo, a ira de Yahvé se acendeu contra Israel, e por longo período o Senhor os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, porquanto observou todo o sofrimento que o rei da Síria impunha sobre Israel. Então o Senhor providenciou um salvador para Israel, que libertou os filhos de Israel do jugo dos arameus e puderam voltar a morar em suas tendas como antigamente. Entretanto, continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia conduzido Israel a cometer. Além disso, obstinaram-se no erro, permitindo que o poste ídolo permanecesse em pé e sendo cultuado entre eles em Samaria. Assim que todo o exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados da infantaria, porquanto o rei da Síria havia destruído a maior parte do poder militar de Jeoacás, induzindo-o ao pó. Estou acabando aqui? Aí vamos pode ser isso que mais um. A gente almoçar para poder mexer lá. Tá bom. Ora, os demais feitos de Jeoacás e tudo o que realizou, bem como a sua glória e poder, porventura não estão todos registrados no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás, tem Jeoacás e Jeoás. Esse aqui é Jeoás. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o mal aos olhos de Yahvé, e não se afastou de nenhum dos pecados ao qual Jeroboão, filho de Nebate, que induziu o povo de Israel a errar, porém andou obstinadamente em pecado. Quanto às demais atitudes de Jeoás, com todos os acontecimentos de seu reinado, todos os seus atos e realizações, inclusive a guerra que estabeleceu contra Amazias, rei de Judá, estão registrados por escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria junto com o rei de Israel. A morte de Eliseu. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Joás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retese o arco. E Joás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oeste, para o oriente, em direção ao leste, e atire. O rei assim o fez, e Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Yahvé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerás todos os arameus em Afeca e serão aniquilados. Em seguida Eliseu disse mais: pegue as flechas, e ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou no chão e as golpeou por 3 vezes seguidas, e cessou. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: eras preciso dar 5 ou 6 golpes
Desse modo, iria derrotar a Síria e a arrasar por completo. Todavia, agora vencerás os arameus 3 vezes somente. Passados esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Que maravilha, hein? Hazael, rei da Síria, subjugou a Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dos israelitas e demonstrou o seu carinho para com eles, por causa da aliança celebrada com Abraão, Isaque e Jacó, até nossos dias, não as quais destruí e nem os rejeitou para longe de sua face. Morreu Hazael, rei dos arameus, e Ben-Hadad, seu filho, governou a Síria em seu lugar. Jeoás, filho de Joacás, retornou às cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Joacás, seu pai, durante a guerra. 3 vezes Joás o feriu severamente, venceu e recuperou a cidade de Israel. E aqui nós finalizamos o capítulo 12 e o capítulo 13, né? Infelizmente o povo virava as costas para o povo de Israel e Deus o fazia sofrer, né? E quando o povo se arrependia e ficava de boa, Deus voltava a dar uma pessoa para poder o livrar da escravidão. Bom, capítulo 14. Reinado de Amazias em Israel. Reinado de Amazias em Israel. No segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Amazias praticou o que o Senhor aprova. Todavia, não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. Entretanto, os altares pagãos não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Logo que o poder real se consolidou em suas mãos, mandou matar aqueles servos que tinham assassinado o rei seu pai. Mas não mandou matar os filhos dos assassinos, em obediência ao que está escrito no livro da Torá, da lei de Moisés, onde Yahvé ordenou expressamente: os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá a sua pena e morrerá, se for necessário, pelo seu próprio pecado. Foi Amazias que também venceu 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, alterando seu nome para Jocteel, nome pelo qual a cidade é conhecida até nossos dias. Amazias é derrotado por Jeoás. Amazias é derrotado por Jeoás. Certo dia, Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com o seguinte desafio: venha a guerra, enfrentemos um ao outro. No entanto, Joás, rei de Israel, mandou em resposta a essa mensagem a Amazias, rei de Judá: o espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha em casamento ao meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. No entanto, atacaste Edom e te tornaste arrogante. Gloria-te disso. Contudo, fica em tua casa, pois por que causaria uma desgraça para ti e Judá? Mas Amazias não deu ouvidos a essa advertência e Joás, rei de Israel, partiu para a guerra. Enfrentaram-se os dois, e ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, no território de Judá. E Judá acabou derrotando por Israel, e cada um fugiu para a sua casa. Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Sames,
e dirigiu-se a Jerusalém, onde derrubou 180 metros de muralha da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Apoderou-se de todo o ouro e prata e de todos os objetos que se encontravam na casa de Javé e no tesouro do palácio real, além de reféns, e retornou para Samaria. A morte de Jeoás, rei de Israel. Ora, os demais atos de Joás, tudo quanto realizou, sua glória e façanhas, em sua luta contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. Joás repousou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, com os reis de Israel. Jeroboão, seu filho, foi aclamado seu sucessor. A morte de Amazias, rei de Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Acasias, rei de Israel. Todos os demais acontecimentos importantes do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Tramaram contra ele uma conspiração em Jerusalém. Ele fugiu para Lax, mas mandaram persegui-lo até Lax e ali o mataram. Transportaram seu corpo a cavalo e o enterraram em Jerusalém, junto de seus antepassados na cidade de Davi. Todo o povo de Judá escolheu Amazias, também chamado Uzias, de 16 anos, rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Elate e a restaurou a Judá, depois que o rei repousou com seus pais. O reinado de Jeroboão II em Israel. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, foi proclamado rei de Israel em Samaria, reinou 41 anos. Ele praticou o que era mal aos olhos do Senhor e não se afastou de todos os erros e pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha feito Israel cometer. Restabeleceu as fronteiras de Israel desde a entrada de Amate, no norte, até o mar de Arabá, o mar morto, no sul, tudo conforme Yahvé, o Senhor Deus de Israel, havia prometido, por intermédio do seu servo, o profeta Jonas, filho do profeta Amitai, de Gad-Efer, porquanto observou o Senhor que a aflição de Israel era sobremaneira amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel, considerando que Yahvé não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu. O próprio Senhor os libertou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. O restante da história de Jeroboão, tudo que realizou em suas façanhas, as guerras que empreendeu e como reconquistou Damasco e Amate para os domínios de Judá e Israel, tudo isso não está escrito no livro das crônicas de Israel? Descansou Jeroboão com seus antepassados, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, ascendeu ao trono e reinou em seu lugar. Interessante que aqui está escrito que por intermédio do seu servo, o profeta Jonas, filho do profeta Amitai, né? Eu não sei se esse Jonas aqui é o mesmo que a baleia engoliu, mas eu vou conferir e depois eu falo com vocês. Então nós ficamos por aqui, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.